Boa noite a todos, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Núcleo de Luz e Alegria. Dona Alegria é uma dos estudos espíritas e espiritualistas do universo, através das mensagens dos mentores espirituais que se fazem presente no ambiente, permitindo que todos nós sejamos acalentados dessas informações e que possamos, através da luz de nosso Senhor Jesus Cristo, da luz do Cristo, ajudarmos aqueles que aqui se encontram, sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados. Pedimos agora a todos os elementais que existem, elementais da terra, do fogo, da água, do ar, do éter, que adentrem os vossos lares e façam a limpeza, criando um escudo de proteção, não permitindo a entrada de nenhum espírito zombeteiro ou brincalhão, para que vós todos possam estar conectados da melhor maneira possível para todas as informações que vão se aprender agora através dos ensinamentos do Mestre amado Jesus. Que nesse exato momento o Senhor Joaquim, Dona Carolina, o Senhor Sete Flechas estejam limpando os ambientes e criando também um grande círculo dourado com um grande tubo violeta no lugar que vocês estão nos vossos lares, e que as informações dos mestres ascensionados de Saint Germain, do Arcanjo Jadiel e Santa Ametista e todos os outros possam estar cada vez mais conectados com todos vós. Que a paz do Cristo esteja presente e damos por aberto os trabalhos de hoje, dando todos graças a Deus. Na jornada do Cristo, muitas foram as pessoas que caminharam ao seu lado e muitas foram as pessoas que passaram ao seu lado e não perceberam, porque ainda não estavam no momento da percepção dos ensinamentos de Josué de Nandaré, o querido Jesus Cristo posterior, e que foi, já ouvi, e que foi, né, recebido como Cristo planetário e fazendo com que todos nós tenhamos esse ensinamento de amor de luz. Sejam bem-vindos, anjos de Deus. Seja bem-vindo, Arcanjo Gabriel, da Anunciação, Arcanjo Rafael e Mãe Maria da Cura, para podermos ajudar a todos aqueles que estão nos hospitais, nos hospícios, nas clínicas, seja nas penitenciárias também, nas prisões, e aqueles que necessitam que as asas do Arcanjo Rafael, os anjos verdes da cura, possam abraçar a todos aqueles enfermos, não somente do espectro físico, mas também, principalmente, do espectro espiritual. Quando estávamos falando, Josias aqui presente, com muita honra também, encontramos Elias aqui presente, que fala da caminhada, muito antes da vinda de Jesus. Elias, como Cristo, como Jesus, foi um grande Maitreya que pousou no planeta Terra, que encarnou, que trouxe sabedoria, que curava doentes e aflitos, que transmitia a paz e o amor. Muitos são, meus queridos irmãos, Maitreyas distantes de outras dimensões, que chegam ao planeta com uma determinada função, como vocês, às vezes as pessoas confundem como o dom, porque todos vocês têm dons, todos vocês são médiuns, como diz no livro dos médiuns, e todos vocês estão preparados para seguir as vossas evoluções nesta encarnação do planeta Terra. Todos esses, como Elias, como Gautama, como Jesus, estiveram aqui e continuam no planeta, auxiliando a evolução
do planeta Terra na esfera sideral, permitindo com que cada vez mais as informações cósmicas possam ser adentradas ao planeta, para que aqueles que estejam, num bom sentido da palavra, José de Arimateia, presente, estejam cada vez mais com a mente e o espírito aberto, para que possam receber as informações, plantá-la como sementes, na parábola de Jesus, das sementes que são jogadas, algumas frutificam e outras não, como aqueles que passaram ao lado também de todos esses, de Cristo, de Buda, apenas passaram, né? Também ao lado de Isaac, de Moisés, de tantos outros, tantos e tantos outros, e que apenas passaram porque o estado vibracional não era para escutar. E muitas encarnações são necessárias para que dentro desse sistema planetário, onde está incluído a Terra, com seu magnético de informação, para que todos os espíritos que aqui tiveram e que retornarão também, possam estar num estado de assimilação magnético do planeta, para que possam estar cada vez mais nesse estado de evolução energético de luz, se tornando cada vez mais espíritos puros, limpos, de magnéticos que foram plantados durante todas as outras encarnações, e que a cada encarnação, tendo cada vez mais o conhecimento de si próprio, eu quero aqui fazer, Elias pede para que eu faça uma parte, dizendo que não se trata da religião, se trata do autoconhecimento, não da religião. Se trata de uma busca interior, que ela vem exatamente de uma forma para que vocês possam estar nesta construção cada vez melhor do vosso espírito. Shalom. Que todos vocês possam compreender que, fazendo parte desse magnético planetário, todos vós estão no nível de informação que se agrega a outros seres superiores. Como isto funciona? A cada pequeno passo, como muitas vezes, sobre muitas informações, sobre muitos espíritos que estão no intuito de ajudar ao planeta Terra, em todos aqueles que estão encarnados, seja pelos meios da literatura, seja pelo meio da cultura, seja pelo meio da saúde, seja para qualquer meio na questão, digamos assim, profissional, ou da intercâmbio que aquele espírito está fazendo na Terra com as suas profissões momentâneas. Muitas vezes damos vários exemplos, e nós estamos falando aqui do sistema educativo, nós estamos falando aqui da inteligência, estamos falando aqui dos espíritos que trazem as mensagens de longe, de muitos planetas superiores ao planeta da Terra, e que descortinam a dita não ignorância no sentido do estudo, mas sim do conhecimento do que é o sentido da vida. O sentido da vida, meus queridos irmãos e irmãs, obrigado, Newton, está não somente nas formas matemáticas, mas está principalmente nesta descoberta interna que vocês têm sobre si mesmo, que se dá através de atos pequenos. Não estamos falando aqui de meditações de 3, 4 horas sentado, achando que vai virar Buda. Não funciona. Cada um tem o seu caminho. Muitas vezes, damos os exemplos da nossa querida Dona Catarina presente, que a utilização das ervas, da planta, do conhecimento. E de onde veio isso? Apenas do pai, dos avós? Não. Isto vem de muito longe, para trazer exatamente, mostrando que este magnético vegetal que existe no planeta Terra, ele é feito exatamente para a purificação do ser no espectro físico.
E esta purificação, conforme ela vai sendo elevada, o conhecimento desta luz crística. Por favor, voltamos, Newton volta a repetir, Elias também, Paulo de Tarso. Lembrem-se, Paulo não acreditava no Cristo, soldado romano, em Jesus. Tornou-se cego, para que pudesse enxergar a luz de quem? Não de Jesus. A sua luz própria. Esta luz, queridos irmãos e irmãs, é importante vocês entenderem que ela se dá pela simplicidade da vida, pela simplicidade dos vossos atos diários. Percebemos muito uma evolução energética no campo da ciência, trazido por mentores espirituais dos cientistas, espíritos que trabalham também na orbe planetária do planeta do sistema galáxico da planeta Terra, que vai trazendo este nível de informação para que nesta velocidade imensa possamos ajudar a humanidade nas questões físicas das doenças, nos novos aparatos tecnológicos, nos novos aparatos da medicina, nos aparatos da agricultura, da engenharia, das construções mais sutis, na limpeza, na consciência do planeta Terra, quanto à limpeza, que existe uma obra muito bonita de anjos, de espíritos de luz, imantando não somente sobre os governos mundiais, mas sim no estado da consciência e da intraconsciência latente no planeta Terra. O cuidado com o planeta hoje em dia, não se ocupem com a palavra destruição do que foi feito, se ocupem com a construção que está sendo feita por milhões de habitantes no planeta, sob a orientação dessa egrégora de luz muito bonita, que ajuda a ciência a descobrir cada vez mais a utilização dos elementais do plástico, que não vieram de nenhuma galáxia, são do próprio planeta Terra. E como podemos reutilizar esses campos magnéticos? Da mesma forma, meus queridos irmãos e irmãs, a utilização deste magnético que existe dentro de você está cada vez mais numa evolução, está cada vez mais numa superação das energias inferiores. Escutamos muitas vezes, como Jesus falou, Elias falou, Gandhi falou, dos ditos falsos profetas, que chegam e tentam romper esse sistema belíssimo que o planeta está passando agora. A vossa vibração, ela tem sempre duas opções, que conhece pela ciência, vocês conhecem pelo positivo e pelo negativo. Gostamos de dar o exemplo de uma linha, do zero ao ponto zero, 2 pontos zeros, aonde eles podem se distanciar e aonde eles podem se acoplar. Entenda o seguinte, devagar, Newton. Entenda o seguinte, o planeta, como sistema solar, como sistema sideral, é feito não do conhecimento que vós tem da matemática, mas sim de uma matemática sideral. É feito através dessas pequenas explosões magnéticas que existem e que acontecem dentro de vós diariamente, bilhões, trilhões de vezes, em todos os sentidos, em todos os vossos órgãos, em toda a vossa tela do pensamento, explosões magnéticas
explosões de energia. O sentido é muito simples. Qual o sentido magnético que vocês querem seguir, do positivo ou do negativo? Dependerá exclusivamente de vós. Utilizar todo este campo magnético que todos vocês possuem para poder ir para um lado ou para o outro. No cosmos não existe desculpa. O vosso cérebro reconhece, através de um treinamento, as palavras que você ecoa. Não estou falando só para fora, porque quando você fala alguma coisa, está falando para dentro. Porque todos, exclusivamente todos os músculos, feixes nervosos, órgãos entraram em ação para que vós podeis falar qualquer que seja a palavra. Então falem o que vocês desejam, para que seja vibrado e que seja rompido e desconstituído os campos magnéticos que foram criados por vós há encarnações, inclusive a encarnação atual. Muitas vezes escutamos os vossos apelos. Ricardo presente também, doutor Ricardo. Que ele explica, muitas vezes recebemos os vossos apelos, feitos com muita sinceridade, com muito amor, com muita compaixão. Mas todos vocês têm que entender que este magnético, para ser modificado, ele depende muito mais exclusivamente de vós do que de nós. Quando existe a dúvida de qualquer tratamento, não estou falando simplesmente, obrigado, Newton, do tratamento apenas desses filetes magnéticos que existem dentro de vós. Estamos falando principalmente desta construção magnânima que todos vós o são, no sentido dessa estruturação física aonde o espírito habita, constituindo cada vez mais em luz, em amor, em sabedoria, em conhecimento, e dentro do planeta Terra, dentro do humano espírito, a compaixão e as vossas virtudes, aonde as ditas vicissitudes. Dr. Joseph, também presente, ele explica, por favor, como a ciência hoje em dia traz cada vez mais. Por isso que falamos, são milhões de anjos já no planeta, ajudando a humanidade, que falam que as questões que mais desequilibram o ser humano é exatamente a palavra culpa. E dentro dos religares, das religiões, fala-se muito na culpa. Por favor, Joseph pede, e Ricardo também. Nunca batam no seu peito e digam minha culpa, minha máxima culpa. Não. Nunca. Isto é de uma violência extrema, de um poder antagônico que existe para tentar consumir o seu campo de energia, adentrando pelos vossos orifícios, sejam eles da parte superior do corpo ou da parte inferior do corpo humano, para sugar o seu campo magnético e que seja acoplado a essa esfera, que é uma esfera inferior. A dúvida, quando muitas vezes questionamos, aprendam muito esta palavra, questionar. Quando você questiona, você tem as opções das soluções para aquela situação,
da qual você está vivenciando e que cada vez mais ficará clara para vós quando vocês puderem elaborar as soluções que desejam. Normalmente, obrigado, Newton. Nesta linha que exemplificamos, que não é 1.0 e 1.0, são bilhões de pontos. As soluções são bilhões de soluções, que dependem das vossas atitudes. Para lá ou para cá. O que você quer? Você tem que saber o que você quer. Mas eu não sei, eu me sinto perdido. Não tem problema. Continue perdido. Qual o problema de estar perdido? Qual é a culpa? Tira essa culpa. Tira essa palavra da sua vida. Eu estou perdido, não sei o que faz. Faz o bem. Mas como assim faz o bem? Eu não sei como resolvo essa situação. Pensa na situação pelo bem. Quando você pensa pelo bem, as informações chegam. Quando você pensa pelo mal, as informações também chegam. É você saber qual é o campo que você quer atuar. Em qualquer situação que a vossa vida esteja passando, quando vocês conectais com os vossos anjos guardiões, e quando sinceramente, não apenas por palavras, Timóteo da Grécia presente, e não somente pelas palavras que são ecoadas ao vento, que não tem nenhum significado e nenhum poder de construção. Quando simplesmente, muitas vezes, vós todos reclamam em vez de clamar, e fazem com que todos vós, atos que vocês estão, como o irmão explicou, que todos os sentimentos do corpo, toda a máquina corporal, utiliza-se desse poder para que vocês possam exalar esse som desta maneira. E não estão alimentando da mesma forma como é reverberado externamente, esta ação é reverberada internamente, pois foi construído por essa ação corpórea que chamo de corpo atual, aonde estão encarnados. E que todos, como o irmão falou, todos os músculos, feixes, nervosos, volume sanguíneo, absolutamente tudo, entre em ação, simplesmente. Se possuis o conhecimento hoje do que deves fazer, pegue. Como muitas vezes pegaram da minha mão e apagavam o quadro porque não acreditavam no que eu estava escrevendo. Vocês vão apagar. Numa situação metafórica, numa metáfora, numa visualização, peguem este apagador e apaguem o passado que vocês não querem. Sempre falamos, Emmanuel sempre falou, a todo dia é um dia de recomeçar e renascer. Que a paz do Cristo esteja convosco, meus irmãos. Devemos pegar o conhecimento de Jesus de Nazaré, de Buda, de Elias, e de tantos outros, tantos médicos, Pasteur, tantos Sabin, tantas pessoas ajudando a humanidade, tantos aqueles que ajudaram também na área industrial, como Ford, como Einstein, como o querido Newton, como tantos outros que vieram para exatamente ajudar nesta evolução, não somente do planeta, para todos ajudar aqueles espíritos que tinham a mesma conexão energética e que fazem presente tanta gente para ajudar a se conectar e poder estar nesse desenvolvimento fantástico dentro do planeta. Os próprios artistas que levam alegria
que levam a repensar, os escritores que plasmam as suas histórias e que geram no mundo da imaginação. Quando vós estão sentados em frente à televisão, estão assistindo, por isso que pedimos, assistam o que vocês gostam. Para que assistir violência? Porque aquilo vai entrar e vai plasmar de alguma maneira em alguma parte do vosso corpo. Já escutei. Humberto fala. Não é que você vai ficar alienado. Muito pelo contrário. Você vai estar alinhado com as energias magnânimas do planeta. E a cada dia, faça a sua história. Cultive o que você tem de melhor para com você. Porque vai ser através desse cultivo, deste amor, desta sinceridade, das suas questões, que vocês estarão cada vez mais no processo de evolução. Que assim seja, querido, que assim seja.